coração a orar, Deus ouviu a tua oração. Oh, glória! Mas veja que houve uma batalha. Houve uma batalha no céu. Houve uma batalha. Houve uma batalha. Então, e a batalha não foi pequena. Aí você vê que quando Jesus veio nascer, ele foi anunciado, né, sobre a visita dos magos. Herodes mandou matar todas as crianças. A intenção do diabo era matar Jesus, usando Herodes. Sempre políticos são usados pelo diabo para perverter e fazer coisas diabólicas contra o propósito de Deus. E aí, meu irmão, Jesus nasceu, não foi impedido de nascer. Outra questão que nos revela aí o mundo espiritual, né, é o jejum de 40 dias de Jesus no deserto. Veja que um dos textos mais fortes, isso é a minha visão, mas é um texto muito forte, sobre o jejum de 40 dias, é que o diabo transportou Jesus ao pináculo do templo. São detalhes que a Bíblia dá do mundo espiritual que muita gente não presta atenção, né? Olha só. Quando a gente lê alguns versículos, olha só, Mateus capítulo 4, olha só. Mateus capítulo 4. O diabo não está amarrado, como muita gente diz, porque se o diabo tivesse amarrado, ele não faria isso que ele fez com Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Quem é que levou Jesus ao pináculo do templo? Foi o diabo. Aí olha só. Mateus capítulo 4, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Agora veja o que diz o verso 11. Com isso deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Veja bem, irmão, Jesus estava em forma humana. O diabo transportou Jesus ao pináculo do templo. Transportou Jesus a um monte muito alto. Foi o diabo que transportou Jesus. É o mundo espiritual. E quando Jesus termina o jejum e manda Satanás se retirar, a Bíblia diz que anjos vieram e lhe serviram. Irmãos, presta atenção, o jejum é o mesmo, emanar. Todos prestem atenção, o jejum é da hora que a gente vai dormir até meio-dia. 40 dias, da hora que vai dormir até meio-dia. Da hora que vai dormir até meio-dia. Então, olha só, voltando aqui, e o jejum começa dia 30 de setembro e vai até o dia 8 de novembro. 30 de setembro até o dia 8 de novembro, amém? Então, veja, irmãos, isso nos revela o mundo espiritual. Agora, veja bem, irmãos, existe um texto na Bíblia, né? Só para você entender o mundo espiritual.
Existe um texto na Bíblia que diz: Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 a 19. Veja que Satanás não permitiu o apóstolo Paulo ir pregar em Tessalônica. Olha o que diz o verso de número 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver vocês pessoalmente. Por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo? Em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a glória, a nossa glória e a nossa alegria. Agora veja bem, 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo quis ir pregar. Mas o que a Bíblia está dizendo? Satanás colocou uma barreira no caminho. Irmãos, lá no Amazonas, onde a gente está, tem muita gente que quer ir e não consegue entrar, irmãos. Tem muita gente que quer pisar lá, quer fazer a obra lá, tem vontade, se programa. Tem gente que já comprou passagem comigo de ficar no aeroporto, porque não consegue entrar. Então, existem lugares na Terra que poucas pessoas entram, pela permissão de Deus. E se não estiver preparado, muitos ficam pelo caminho, pelos ataques que receberão por serem lugares fechados. Pastor Caio, por que o senhor está falando isso? Porque nós estamos vivendo... Eu quero falar duas coisas agora com vocês, irmãos. Que você diz assim... É impossível, né? Mas é real. O Sean Diddy, é o Diddy, né? É acusado por... Eu não posso falar, ó. TRAFUSEXUAL. Cantor se declara inocente. O rapper foi detido na segunda-feira e pode receber sentença de prisão perpétua. Promotores federais dos Estados Unidos disseram nessa terça-feira, dia 17, que Diddy usou sua fama como um dos maiores nomes do hip-hop para coagir mulheres a se envolverem em atos SEXUAIS como parte de um esquema de TRAFICASEXUA e extorsão. Ele tem 54 anos, usou o império empresarial que controlava, incluindo sua gravadora, para levar mulheres e profissionais do SEXO para participar de performances gravadas e chamadas, nas quais o magnata da música assistia e tá aqui, ó. Alegaram os promotores. O cantor se declarou inocente, a juíza em Manhattan. Espera-se que ele decida se o Diddy deve permanecer sob custódia até o julgamento. O rapper é procurado
é produtor e pode receber pena mínima obrigatória de 15 anos de prisão e até a prisão perpétua se for condenado pelas 3 acusações de conspiração por extorsão, tráfico, e transporte para se envolver em tal. Então tá aí, ele está detido. Eles querem liberar ele com uma fiança de 50 milhões de dólares. E eles o acusam de uma empresa criminosa para facilitar a exploração de mulheres. Então, muitos já viram, existem muitas pessoas testemunhando. E dizem que ele é perigoso para a comunidade. Irmão, mas se você for estudar o que a matéria da CNN está falando aqui, ele não era só mulheres, irmãos, era pequenos também. E ele tinha uma festa chamada Festa de Branco, que todo mundo usava branco, e os artistas de Hollywood, a Ofra, né, que foi uma veroz aí contra Michael Jackson, falando da exploração e tal. E aí isso envolve, irmãos, envolve indústria de música. Isso envolve a nata. Ele tem foto com ele tem foto com Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, Michelle Obama, Bush, todos que são aí, Biden, envolvido nessas coisas, e se fala até em adrenocromo. Então, aquele Steven, me lembra aí o nome dele, que foi morto na cadeia para não denunciar, ele tomou o lugar do Steven com a mesma questão de uma ilha, a mesma questão de festas, de orgias, e ainda, irmãos, presta atenção, ele filmava e fotografava. E tem um convite que ele está fazendo na internet para o seu aniversário, que muitos dizem que o convite é uma ameaça para os artistas que não se submeterem e não comparecerem, porque ele tem tudo filmado. Aí você tem Lady Gaga, você tem Beyoncé, você tem, diz que aquele menininho loirinho lá, que Justin Bieber, era um que foi aí explorado por esse camarada. E o negócio é muito além do que a mídia está abafando. E presta atenção, a mídia vai começar a derrubar, porque o que está envolvido por trás dele é a mesma coisa do Steven, que foi preso foi preso e ele foi morto. Dizem que ele se enforcou. Ele se enforcou nada. Eles mataram ele na cadeia porque ele ia denunciar os poderosos. E esse camarada aí, meu irmão, se ele for preso, ele vai ser morto na cadeia também. Porque as pessoas que estão envolvidas, os nomes que estão envolvidos, são nomes da alta elite americana e dos maiores cantores da música dos Estados Unidos da América. Ou eles vão soltá-lo, ou eles vão matá-lo, porque ele não vai poder denunciar. E ele tem algo, irmãos. Talvez é isso também, eu estava aí vendo os bastidores disso. Dizem que
ele estava ameaçando meio mundo de gente. E aí ele achava, simplesmente ele é um Xandão do Brasil, um testa de ferro usado para trazer o que os ricos gostavam para as suas festas particulares. Então ele só era o testa de ferro, daí ele achou que tinha muito poder e começou a ameaçar. Sabe o que aconteceu? Mandaram a polícia e agora ele está atrás das grades. E acharam, meus irmãos, um monte de óleo para beber no banheiro dele. Eu vou dizer para vocês que o que foi visto, o que foi achado, o que foi encontrado, já daria para ele prisão perpétua nos Estados Unidos. A questão é quem ele pode denunciar, quem tem as gravações, porque ele tem tudo gravado. Ele tem tudo filmado, então ele tem muita gente que podem se prejudicar e muito. Agora, irmãos, é diabólico. É diabólico, é maligno, né? O que envolve, né? O que envolve tudo isso. As pessoas que estão por trás, né? Deixa eu tentar só mostrar algumas imagens aqui para você. Deixa eu só pegar algumas imagens. Eu quero colocar aqui para você com quem esse camarada se relacionava. E todas as vezes, irmãos, que eles chegam perto de pessoas como esse camarada aí, todas as vezes. Aí você vai ver ele com Beyoncé. Olha aí, ó, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Marina Corey, olha aí, ó, os astros que estão envolvidos. Príncipe William. Tá entendendo? Olha ali o Príncipe William, na primeira, segunda, terceira, quarta. Quarta foto, Príncipe William está envolvido, como também estava envolvido com o outro. Então, são muita gente, ó. E aí existe, irmãos, as investigações contra o rapper abrem uma caixa de Pandora envolvendo diversos artistas e alimentando um turbilhão de especulações. E uma das pessoas mais famosas dos Estados Unidos, a Ofra, o irmão do William também. Agora, irmãos, presta atenção. Tem uma teoria dizendo que ele é o cabeça que destruiu a imagem de Michael Jackson.
Existe uma teoria dizendo que Michael Jackson nunca abusou de menores, mas ele queria protegê-los. É por isso que os filhos de